Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a educação e a ética dentro do livro Admirável Mundo Novo. Bom, essa obra nos leva a refletir sobre qual será o destino da civilização com os novos avanços da ciência e os diversos dilemas éticos que se conflitam com todo o progresso da sociedade. Ele tenta nos mostrar a visão de um futuro distante, onde o ser humano tem total domínio da tecnologia avançada e, através dela, cria uma nova forma de sociedade, que por sua vez é desumanizada e totalitária. Bom, a educação é utilizada como um poderoso instrumento de controle social, mudando a mente das pessoas desde a infância para garantir que elas se encaixem perfeitamente nas normas da sociedade, através de métodos como a hipnopédia, onde crianças são ensinadas durante o sono. A obra retrata uma forma de educação que suprime o pensamento crítico e a individualidade. Esse processo de aprendizagem forçada cria cidadãos que não questionam, aceitam as verdades impostas e se conformam com o papel dentro da hierarquia social. Ao distorcer a finalidade da educação, que deveria ser de libertar a mente, o livro levanta questões sobre os riscos de uma educação que não promove a liberdade de pensamento. Por meio dessa representação, Huxley nos alerta sobre os perigos de uma educação que serve aos interesses de uma elite dominante, ao invés de formar indivíduos livres e conscientes. A ausência de questionamento e a aceitação passiva das ideias são resultados de um sistema educacional que prioriza o conformismo. Essa crítica nos leva a refletir sobre qual a importância de uma educação que valorize o pensamento crítico, a criatividade e o desenvolvimento pessoal, que são elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Falando sobre a ética, ela é apresentada como uma ferramenta de manipulação distorcida para justificar práticas desumanas e opressoras. No livro, a sociedade é dividida em castas, desde antes do nascimento, com embriões sendo condicionados para aceitar sua posição social e suas futuras funções. Esse condicionamento é visto como uma prática ética e necessária para manter a ordem e a estabilidade. Mas, na verdade, trata-se de uma ética corrompida, que serve apenas para perpetuar o controle e a dominação. Ao explorar essas práticas, Huxley nos confronta com os perigos de uma ética que é manipulada para servir aos interesses de uma minoria, em detrimento da dignidade e da liberdade dos indivíduos. Essa visão deturpada da ética nos leva a questionar até que ponto os valores morais podem ser moldados para sustentar um sistema opressor. Em Admirável Mundo Novo, a ética não é um guia para o bem-estar comum, mas sim uma justificativa para a manutenção do poder. Esse alerta nos convida a refletir sobre as bases éticas de nossa própria sociedade e a importância de questionarmos as nossas práticas e as normas que, sob o pretexto de serem éticas, podem estar reforçando desigualdades e injustiças. Huxley nos lembra que uma verdadeira ética deve promover a liberdade, a igualdade e o respeito pela dignidade humana. Agora imagine um mundo onde a educação não é apenas um direito, mas uma ferramenta de controle absoluto. Bem-vindo ao Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, onde a ética e a educação são moldadas, não para libertar, mas para aprender. Em Admirável Mundo Novo, a educação é centralizada em métodos como a hipnopédia. As crianças não aprendem a pensar, mas a aceitar sem questionar. 62.000 repetições fazem uma verdade. Capítulo 2. Fazendo análise, é preciso repetir coisas para as crianças quando estão dormindo. Aqui a educação serve como uma ferramenta para suprir a individualidade. A repetição continua criando cidadãos que não desafiam o sistema. Mas será que isso é educação ou manipulação? Mas não é só a educação que é distorcida. A ética também se ajusta às necessidades de controle. O condicionamento começa antes mesmo do nascimento. Confrontadas com livros e flores, as crianças rastejaram em direção a eles. Quando estavam a ponto de tocá-los, soou uma sirene, tão alto, que as crianças saltaram para longe, assustadas. A seguir, acionaram as alavancas de choque. As flores e os livros foram transformados em objetos de aversão. Capítulo 2. Nesse trecho, as crianças, enquanto crescem, são submetidas a condicionamentos que determinam quem elas serão na sociedade. As castas mais baixas são condicionadas a odiar livros e flores, coisas que poderiam distraí-las de seu trabalho monótono. A ética por trás de condicionamento, em Admirável Mundo Novo, é perversa, em vez de buscar o bem-estar dos indivíduos. O sistema usa a ética para justificar a subjugação e o controle total. Mas agora, refletindo, será que estamos tão distantes dessa realidade? Em um mundo onde a educação está cada vez mais padronizada e o controle social se exerce através da tecnologia,
Quais são as implicações éticas? As crianças alfa eram condicionadas a gostar do campo, mas condicionadas também a odiar flores. Capítulo 2. Nenhuma dor permanece. O mundo é estável agora. As pessoas são felizes, conseguem o que querem, e nunca querem o que não podem conseguir. Estão bem, estão em segurança, ou nunca estão doentes, ou não têm medo da morte, ou vivem em perfeita ignorância da paixão e da velhice, ou não são afligidos por pais ou mães, não têm esposas, filhos ou amantes, por quem possam sentir fortes emoções, estão de tal modo condicionadas que praticamente não podem deixar de se comportar como devem. Capítulo 16. A semelhança com a nossa realidade é realmente inquietante. Os jovens estão sendo educados para pensar criticamente ou simplesmente para se conformar. A linha entre a educação e doutrinação parece cada vez menos densa, assim como as crianças alfas eram condicionadas a gostar do campo, mas a odiar flores. Os jovens estão sendo moldados de acordo com os interesses e valores pré-estabelecidos. A questão é: até que ponto isso é uma forma de preparação para o futuro e não uma maneira de manter a conformidade e a falta de questionamento? Pela ética, é perturbador. No Admirável Mundo Novo, os indivíduos são condicionados a aceitar a estabilidade e a ausência de conflitos emocionais. Mas a que custo? Estão livres da dor e do medo, mas são privados da autonomia e da verdadeira felicidade. De maneira parecida, os jovens estão sendo educados para se conformarem com o status ou estão sendo ensinados a questionar e a pensar criticamente. A ética por trás do condicionamento no livro nos leva a refletir sobre até que ponto nossa educação está preparando indivíduos autônomos ou apenas perpetuando uma conformidade passiva. Estamos promovendo verdadeira autonomia ou simplesmente garantindo que todos aceitem e não questionem a ordem estabelecida? Em Admirável Mundo Novo, a educação e a ética são distorcidas para servir a um sistema opressor. É um alerta sobre o poder do controle e a importância de questionar as normas. Qual é o nosso Admirável Mundo Novo?